Como fazer a sua ficha de personagem de Cosmere RPG. Hoje, aqui na NookTurp. Vamos montar um personagem nível 1 e a partir deste personagem nível 1 você depois pode pegar e começar a subir de nível através da tabela de como subir um personagem de nível conforme você vai ganhando coisinhas legais em níveis diferentes. E existem muitas formas, muitas ideias de personagens para se construir, mas para fugir um pouco do clássico, vamos fazer um fractário, um artefabriano, um agente, assassino, a gente vai fazer um personagem hoje diferente. Hoje nós vamos construir um personagem de Azir que é um concursado que cansou dos estudos, ele teve burnout e agora ele viaja pelo mundo vendendo as suas miçangas feitas com contas de carapaças. Então, como será esse nosso personagem? Vamos montar aqui a ficha dele passo a passo. Primeiro passo é a gente determinar aqui em cima essas informações. Nome do jogador, Vitão. Nome do personagem, em homenagem ao nosso querido Zahrin, vou chamá-lo de Zahrin. Nível, aqui, 1. Trilhas. Aqui a gente vai escolher qual que é o caminho heróico em que ele se inicia. Como estamos falando de um concursado de Azir, eu acho que o que mais faz sentido aqui é escolher um dos 6 caminhos heróicos, né? E o nosso caminho vai ser o erudito. Então, nosso Zahrin, concursado com burnout, vai ser um personagem da trilha do erudito. Ancestralidade, aqui nós faremos um humano. Qual que é a diferença entre as ancestralidades? Temos duas opções, humano e cantor. O humano, ele começa com o talento obrigatório da trilha heróica escolhida e mais um talento daquela trilha heróica. Enquanto o cantor vai escolher apenas o talento inicial e ele vai ter uma trilha única de cantores para escolher mais um talento dela. Mas a gente não vai explorar isso hoje, até porque para quem ainda não leu Palavras de Radiância, isso aqui é meio que um spoiler, tá? Segundo ponto é a gente determinar os nossos atributos. Temos força, velocidade, intelecto, vontade, consciência e presença. E a soma desses atributos tem que dar 12. Cada atributo vai estar relacionado a diferentes perícias, que estão vistas aqui embaixo, divididas aqui em físico, cognitivo e espiritual. Força vai determinar tanto a nossa vida máxima quanto a nossa capacidade de carregamento, e aqui as perícias de armamento pesado e atletismo. Velocidade vai determinar movimento e as perícias aqui relacionadas à velocidade. Intelecto determina quantas especialidades a gente vai ter, assim como essas perícias aqui embaixo. Vontade determina o nosso foco máximo, assim como essas perícias aqui embaixo, e também o nosso dado de recuperação. Consciência vai determinar aqui essas perícias que estão aqui embaixo, assim como a distância dos nossos sentidos, e presença vai determinar aqui essas perícias e também é uma possível fonte de investidura. Salvo engano, alguém me corrija nos comentários se eu estiver errado. Então, vamos pensar quais seriam os atributos que um concursado de Azir com burnout teria. Com certeza, o intelecto muito alto. Não é fácil ser um concursado de Azir, então a gente com certeza é bastante inteligente. Vontade, com certeza tem que ter muita vontade para estudar o tanto que é necessário estudar para se passar um concurso aqui de Azir. E então temos consciência, presença, força e velocidade. Vamos falar aqui que a gente malhava um pouquinho, pelo menos, para manter a sanidade mental. Então a gente vai ter um de força e pelo menos um de velocidade. Estamos aqui em 6, 8. E vamos considerar aqui, temos consciência, temos presença. Vamos falar aqui que a gente tem uma presença e uma consciência razoáveis. Eu acho que faz sentido para alguém de Azir. Então a gente conseguir liderar um pouco as pessoas, a gente ter um pouco desse conhecimento técnico, né? Porque afinal parte de estudar também é uma parte de lidar com as pessoas ali dentro dos concursos, dentro do trabalho que a gente deve ter feito ali dentro de Azir, certo? E aí, com base nesses atributos, vamos pensar nas nossas defesas. Aqui temos 3 defesas e a fórmula para elas é bem simples. É 10 mais os 2 atributos relacionados a elas. Então, físico aqui temos 12. Aqui temos 10 mais 6 mais 6, 16. Espiritual, 10 mais 2, 14. E agora vamos ver o que a gente puxa aqui de vida máxima e de todos esses aspectos. Para sua facilidade, eu já deixei aqui nas tabelinhas do livro. Primeiramente, força aqui na página do PDF, do Guia de Regras, que você ainda não comprou, link está aqui embaixo para você comprar. Aqui ele diz, de acordo com a força que a gente tem, quanto a gente carrega. Então, no nosso caso, temos 1 de força, 100 kg de levantamento, 50 kg de capacidade de carga. Então, aqui temos 100 kg. E a nossa vida máxima também está definida aqui, desculpa, é 10
mais o nosso valor de força. Lembrei agora. Então, 11 dividido a massa. Velocidade, aqui temos 1. Então, se a gente puxar aqui embaixo, 1 de velocidade é 7,5 metros por ação. Então, temos 7,5 metros. Fechou? E agora vamos aqui para as outras. Intelecto, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, porque ela é um pouquinho complexa. Mas vontade, temos 3. O que significa que o nosso foco, a fórmula para o foco é 2 mais vontade. Então, o nosso foco máximo aqui é 5, aqui é 5. E o nosso dado de recuperação, onde ele está, aqui, como a gente tem 3 de vontade, nosso dado de recuperação é 1d8. O que é o dado de recuperação? Sempre que a gente fizer um descanso curto ou uma ação de recuperação, a gente vai rolar este dado, que no caso é um D8, e o resultado a gente pode distribuir para completar a nossa vida atual ou o nosso foco atual. E por fim, a distância dos nossos sentidos, a gente tem 2 de presença, de consciência no caso, né? Isso, 2 de consciência. Então 2 de consciência nos dá um alcance de 3 metros. O que significa isso aqui? Que se a gente vai escolher no Cosmere um sentido para ser o nosso principal. Não precisa ser visão, geralmente é. Mas pode ser olfato, pode ser audição, o que você quiser. Quando esse sentido estiver obscurecido, a gente tem uma visão no escuro de 3 metros. Então, se visão for nosso sentido principal, quando estiver escuro, 3 metros ao nosso redor, a gente tem uma noção do que está acontecendo. Se for audição em ambientes muito barulhentos, 3 metros ao nosso redor, a gente também tem uma boa noção, beleza? E agora a gente preenche aqui as nossas bolinhas. Como vai funcionar isso? Aqui, a gente, como personagem de nível 1, distribui 5 bolinhas onde a gente quiser. Para o nosso querido Zahin erudito, eu vou pôr 2 bolinhas aqui de dedução. Uma bolinha padrão é de saber, porque já vou mostrar, mas ele vem junto com o primeiro talento do erudito. E temos mais 2 aqui para a gente colocar. Eu vou pôr 2 em disciplina. A gente vai ser bem focado aqui na parte cognitiva, porque a gente teve que estudar muito mesmo para conseguir passar nesse concurso, mesmo que a gente tenha tido burnout depois disso. Então, essa aqui é a primeira parte da ficha, só que agora a gente vai somar aqui os valores. Ou seja, onde tem velocidade, a gente vai pôr o que tem de velocidade, mais as bolinhas. Onde tem força, a mesma coisa. No caso, esses aqui são todos 1, porque a gente não colocou nenhuma bolinha neles, e todos são velocidade e força. Ambos aqui são 1. Aqui a gente vai pôr o intelecto e a vontade, e vai somar as bolinhas. Então, 3 aqui de intelecto, mais 2 bolinhas, 5. Aqui é 5, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, vai ser 3, vai ser 4. Por quê? Porque são esses atributos, mais a quantidade de bolinhas em cada perícia. Aqui, 2, 2, 2, vai ser tudo 2, para facilitar aqui nossa vida como uma consequência do destino. Então, para que servem esses valores? Os testes de Cosmere, você vai rolar um D20 e vai somar o valor que está aqui dentro, para saber se você foi bem sucedido ou não. Então, se você fizer um teste de dedução, você vai rolar um D20 e vai somar 5. Se você fizer um teste de atletismo, você vai rolar um D20 e vai somar 1. Ou seja, a gente é melhor em dedução do que em atletismo. Conforme a gente desce aqui, nós vamos perceber que tem mais uma parte interessante da ficha, de especialidades e talentos. Como funciona? Primeiramente, a gente vai escolher 2 especialidades culturais. Então, quais são nossas especialidades culturais? Azir, que é onde a gente cresceu, e dentre todas as culturas do mundo, existe uma que é a cultura de viajante. A gente viajou vendendo nossas miçangas, então a gente conhece um pouquinho de cada lugar, por isso a gente sabe como lidar. Assim como a gente conhece muito bem todos os códigos de leis de Azir. E aqui a gente vai ter 3 especialidades. Por quê? Porque a gente tem 3 de intelecto. Então, aqui a gente vai poder escolher 3 áreas em que a gente é especialista. O que significa essas especialidades? São assuntos em que a gente é perito, que ou a gente passa automaticamente no teste, ou a gente tem vantagem se ele for muito específico. E aqui eu acho que nós não teríamos especialidades nem de arma, nem de armadura, nem culturais, a menos que a gente tenha ficado muito tempo. Então, sobra uma categoria de especialidades, que é de utilidades. Então, vamos escolher temas em que o nosso concursário de Azir é especialista. Eu vou escolher aqui História. É um tema que eu acho que faz sentido para um concursado. Vou colocar Código de Leis, no geral, e entender os códigos de leis. Vou colocar aqui mais amplo, vou colocar Direito. Então, temos de História, temos Direito, e vou pôr de Economia. Ou seja, somos um erudito versado nessas 3 matérias. Então, sempre que tiver um teste de História, de Direito ou de Economia para ser feito, a gente ou faz com vantagem ou passa automaticamente, dependendo da benevolência do nosso narrador. E agora a gente vai de talentos. Como a gente escolheu a trilha do erudito, então a gente vai entrar aqui na trilha do erudito e vai ver qual que é o
talento-chave dele. E a gente tem aqui, ó, que é erudição. Então, vamos para erudição. Nosso talento base aqui é erudição. E eu, como alguém com toque, gosto de colocar aqui, copiar essa parte, para deixar ali sempre à mão. Então, erudição ganha temporariamente ou uma especialidade cultural ou de uma utilidade. E uma graduação em 2 perícias cognitivas que não sejam perícias de fluxo pode redistribuir especialidades e graduações após um descanso longo. Olha que interessante. Então temos mais 2 bolinhas para colocar em perícias cognitivas, que são essas aqui. Por quê? Porque a gente está com um livro disso, a gente está com conhecimento, a gente estudou isso recentemente, é como se estivesse na ponta da língua. E eu vou pôr essas 2 bolinhas em medicina. Então a gente dá uma estudadinha em medicina, porque assim, né, vai que a gente se machuca vendendo miçanga, é bom saber onde passar o metiolate. E aqui a gente também tem cultural ou utilidade. E eu vou fazer o seguinte, vamos dizer que a gente começa aqui, onde? Vamos escolher um país, lá em Iri. Vamos colocar aqui que a gente tem especialidade também na cultura irialiana. Por que eu vou pôr asterisco? Porque essa pode mudar aqui, ó. Pode redistribuir após um descanso longo com acesso à biblioteca. Então, neste momento, estamos em Iri, vendendo nossas miçangas e por isso estudamos um pouco ali do país. Usamos nosso conceito de economia para saber os preços das miçangas e a cultura local para saber o que eles gostam. Somos um vendedor erudito, afinal de contas, né? E vamos para o segundo talento, porque como a gente é humano, a gente escolhe mais um talento dessa árvore de habilidades. E o nosso caso, eu vou aqui de estrategista. Vamos aqui de elaborar estratégia. Eu acho esse talento interessante, como a gente tem dedução, que é um pré-requisito, ele funciona bem. Então vamos colocar aqui elaborar estratégia. E a gente já vê, já conto para vocês aqui o que ele faz. Elaborar estratégia aqui, ó, vou colocar o resumão. Ou melhor, vamos descer aqui e colocar tudo, né? Cirurgião, estrategista, elaborar estratégia. Aqui. Vou copiar e vou colar lá. Então, elaborar estratégia. Pronto. Depois de obter sucesso em um teste para ganhar vantagem usando uma perícia ganha em sua erudição, você pode escolher um aliado que você pode influenciar. Esse aliado ganha os benefícios de sua ação de ganhar vantagem, em vez de você. Quando usar esse talento, você também pode gastar 2 pontos de foco para impedir o alvo de sua ação ganhar vantagem de usar reações contra o aliado que você escolher até o final do seu próximo turno. Olha só. Mas perceba que aqui tem que ser perícia ganha de sua erudição, né? Então, é essas perícias aqui. No caso, a gente vai ter que usar medicina. Então, se em algum momento a gente estiver envolvido em uma luta, que não é algo que a gente gostaria de estar considerando esse personagem, a gente consegue usar nossa medicina para apontar informações do corpo, informações de partes do corpo, qualquer coisa assim que a gente vê na luta, para ganhar vantagem aos nossos aliados e ajudarem eles na luta, enquanto a gente provavelmente, com essa força, com essa velocidade, com essa aptidão à luta aqui, a gente fica bem longe, tá? No caso, condições e lesões e armas, a gente não vai pôr nada, não fizemos um personagem que usa isso, então a gente vai descer um pouco mais aqui e ver o que acontece. Aqui a gente só repete, Vitão, nome do personagem Zahin, nível 1, trilha erudito, ancestralidade humano. Aqui a gente põe os atributos, 1, ai, errei, 3, 2. Então, 12, 16, 14. Aparência desse personagem aqui a gente pode pôr uma imagem, eu acho mais legal do que pensar. E, se quiser, deixa aqui no comentário como você imagina que é a aparência do nosso querido Azir. Talentos, continuação. Quando não couber mais aqui os talentos, você pode descer e colocar eles aqui. Anotações, conexões, e agora a gente vai para uma outra parte, antes de partir para essa parte aqui, que é de armadura e equipamento. E para isso, um personagem nível 1, a gente vai escolher um dos vários kits de conjuntos iniciais. É uma forma legal de criar o personagem. Eu acho, se eu não me engano, que você pode escolher começar com esferas, e a partir dessas esferas você escolhe os equipamentos. Mas aqui a gente vai com o quê? Conjunto de submundo. Por quê? Porque a gente tá na rua, tá vendendo miçanga, tá se virando com o que dá, e tem umas ferramentas aqui pra gente fazer nossas miçangas. Então vamos ver o que temos aqui de conjunto de submundos. Eu vou copiar e vou colar lá e substituir, ó. Armas, 2 armas leves. Eu vou escolher aqui uma faca e um martelo. Por quê? Porque eles na prática servem pra gente fazer as miçanguinhas. Mas aqui, se precisar, a gente também consegue lutar com eles. Martelo, não pensa que é um martelo de guerra, tá? A gente tá falando de um martelinho pra dar uma porradinha em alguém. Não chega a ser um martelo de cozinha, mas é um martelão brabo. Armadura de couro. Isso aqui a gente pode usar como uma veste de miçangueiro, de alguém que é um artífice. E isso vai nos dar 1 ponto de deflexão.
lá em cima, tá? O que é deflexão? Sempre que você for alvo de um ataque que superar sua defesa física, igualar ou superar, você vai receber dano, e este dano é subtraído da sua deflexão, e então, aí sim, subtraído da sua vida atual. Continuando aqui, temos equipamentos. Mochila com roupas comum, álcool, garrafa com cachaça de papaguampas, um pé de cabra, gazuas, que é lockpick, né, para abrir fechaduras, 15 metros de corda, pederneira, isqueiro, uma lanterna óleo, um frasco óleo, 5 dias de comida de rua, e uma algibeira contendo um D20 marcos. Então aqui a gente vai rolar um D20 e vai colocar aqui o resultado. Eu vou pôr 11 aqui, só porque eu estou sem um D20 à mão, para ficar mais facilitado aqui, mas na prática você rolaria. Pode ser que caia 1, pode ser que caia 20, depende da sua arte como vendedor de miçangas, no caso de Zahrin. E aí, por fim, a última parte da ficha é a parte que eu acho mais legal, para ser sincero, que foge bastante dos outros sistemas, que eu conheço pelo menos, que é essa parte de propósito, obstáculo, objetivo e conexão. Essa aqui é uma parte que pode parecer um pouco boba, por ser comumente tratada como uma parte boba na maioria dos sistemas. Que, qual que é a sua motivação com o personagem, qual que é seu defeito, mas em Cosmere funciona diferente. Porque existem poderes sobrenaturais que você pode obter em Cosmere que dependem da forma que você age. E a forma que você age depende do seu propósito. E aqui não é simplesmente um propósito qualquer, um obstáculo qualquer. Aqui tem que ser algo firme e forte. Então, o que eu vou colocar aqui como propósito para o nosso Zahrin? Nossa, ele é um concursado, ele teve burnout e agora ele vende miçangas pelo mundo. Porém, ele sabe que a sua família não está orgulhosa dele. Ele sabe que ele poderia, talvez, ajudar mais o mundo do que simplesmente ficar vendendo as miçangas dele. Então ele tem dentro de si um desejo ainda de ajudar o mundo. Então o propósito dele é descobrir uma forma de ajudar o mundo. Vou colocar bem amplo, porque a gente ainda está nessa busca, a gente ainda não encontrou. Mas qual que é o obstáculo? O nosso obstáculo aqui vai ser... O que a gente pode colocar? A gente estudou muito, a gente teve burnout, pode ser que a gente se cobra demais. Eu me cobro demais. Então eu me cobro muito por resultado, eu acho que as coisas nunca são suficientes. Talvez, inclusive, a gente já esteja ajudando o mundo. Talvez conversando com as pessoas e dando alguns conselhos quando a gente vende as nossas miçangas, que é o caso de alguns personagens, um sapateiro em especial, dentro das novelas. E aqui temos um objetivo. Qual que é a diferença de propósito, obstáculo e objetivo? O objetivo é algo curto, é algo que a gente quer agora, algo que a gente está pensando em fazer. Eu vou colocar aqui o seguinte objetivo: juntar 100 marcos. Por quê? Vou colocar que eu encontrei aqui alguém, uma criança moradora de rua, nas ruas de Iri, e com 100 marcos eu consigo comprar uma passagem para ela, consigo ajudar ela a iniciar uma nova vida, consigo financiar alguma coisa para ela, que ela consegue sobreviver melhor, né, em simplesmente ficar ali nas ruas. Então a gente vai ter aqui um objetivo nobre, que é juntar 100 marcos. E aqui em conexões a gente pode colocar quaisquer personagens que a gente conhece. Aqui pode ser família, aqui pode ser patronos. Por enquanto eu não vou colocar nada, mas aqui pode ser o nosso professor, nosso chefe lá em Azir, o que for. O que é interessante aqui dos objetivos é essas bolinhas. Então, a cada sessão que você avançar rumo a esses objetivos, você vem e marca uma bolinha. Aí marca uma segunda bolinha. Quando você marcar a terceira bolinha, significa que você completou o objetivo. Às vezes, essa recompensa, ao completar, é puramente narrativa. Às vezes, ela é mecânica. Se você colocar aqui ganhar uma espada fractal, a hora que você completar isso, você ganha uma espada fractal. Então, fique atento a escolher objetivos legais. E, ao finalizar isso aqui, a nossa ficha está pronta. Zahrin, o nosso erudito miçangueiro concursado com burnout, está pronto para se aventurar por Roshar. E, basicamente, no nível 1, é isso que você precisa se preocupar. Com o tempo, novas coisas surgem na ficha. Então, se você quer um vídeo falando sobre como subir o personagem de nível, o que fazer a cada nível, o que funciona direitinho, comenta aqui embaixo que você quer um vídeo assim, que a gente pode trazer no futuro. Fechou? Tamo junto. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Um beijo. Até a próxima.